Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. E o Atlético Paranaense é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Furacão que venceu a equipe do Vasco, né? O Furacão chega a 10 pontos, né, após essa vitória sobre a equipe do Vasco no Liga Arena por 1-0, gol do Eric. E a equipe do Vasco, o Vasco está na zona de rebaixamento com 3 pontos, são 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o Vasco é preocupação para essa temporada. O Vasco ainda não encontrou um novo treinador e eu acredito que o Vasco vai ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente aí pelo fato de não ter um técnico e também de ter uma equipe que, na minha opinião, é uma equipe muito limitada. Principalmente o sistema defensivo do Vasco não tem funcionado do jeito que deveria funcionar. Eu acredito que essa diretoria vai ter que fazer algum tipo de investimento nesse meio do ano para poder tentar evitar o rebaixamento do Vasco, né? Porque eu sei que é início de Campeonato Brasileiro, mas o sinal de alerta tem que estar ligado. E já o Atlético Paranaense vive um momento inverso aí do time do Vasco. Na minha opinião, o Atlético vai brigar pelo esse título do Campeonato Brasileiro, ou no mínimo aí vai brigar pela vaga da Libertadores na próxima temporada. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Vasco e a equipe do Atlético Paranaense. E o time na zona do rebaixamento. Cícero. Boa tarde para você, Bruno. Um beijo para Nath Ferrão, um abraço também para o Donan e para o Fã de Esportes. É verdade, infelizmente o Vasco vai se afundando aí no Campeonato Brasileiro. Começou muito bem, dando esperanças para a sua torcida numa vitória na primeira rodada na estreia, 2-1 contra o Grêmio, vice-campeão brasileiro do ano passado em São Januário, mas a partir daí a coisa degringolou, né? O Vasco está a 5 jogos sem vencer com essa derrota para o Atlético Paranaense ontem lá na Liga Arena em Curitiba. São 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino, para o Fluminense, para o Criciúma e agora para o Atlético Paranaense. E tem no meio da semana, que passou um empate 0-0. Esse foi um bom resultado contra o Fortaleza, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco está no Z4, 17º lugar com apenas 3 pontos ganhos. No jogo de ontem foi um massacre, né? O Vasco tomou 3 bolas na trave nos primeiros minutos, até o Atlético Paranaense abrir o placar aos 25 minutos com o gol do Eric. E piorou para o Vasco, porque antes disso, 10 minutos antes, o Hugo Moura, volante, foi expulso e o Vasco ficou o restante do jogo com 10 homens. No segundo tempo, o Atlético Paranaense não foi tão decisivo, tão forte, e acabou garantindo essa vitória magra por 1-0, com mais uma bola na trave do Léo Jardim. Em relação a técnico do Vasco da Gama, continua essa procura incessante para o substituto do Ramon Dias, já que o Rafael Paiva continua como técnico interino, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. E o Pedro Martins, junto com o Lúcio Barbosa, que é o CEO, Pedro Martins é o diretor de futebol da SAF do Vasco, continua procurando um treinador. Primeiro nome da lista neste momento, Álvaro Pacheco, técnico de 52 anos do Vitória de Guimarães de Portugal, 5º colocado no Campeonato Português. O problema é que ele só pode vir se vier no final de maio. Tem contrato até 2025 e vai sair em maio, provavelmente. Será que o Vasco pode esperar um treinador até o final de maio? Vamos ouvir então e ver a matéria do Edu Afonso do jogo de ontem, essa derrota, mais uma do Vasco para o Atlético Paranaense. Um Vasco machucado chegou a Curitiba para pegar o Atlético, mas nunca sem o apoio da sua gigante torcida, consciente da fase e com conselhos para a SAF melhorar o time. Eu acho que tem que investir principalmente em jogadores mais experientes, porque eu acho que foi investido mal. Tem uma chance muito grande hoje entre o Associativo e a SAF, então se eles se aproximarem, eu acho que a gente consegue ter um resultado melhor do que a gente tem atualmente. Está sendo gasto muito dinheiro e as contratações não são pontuais ou assertivas. O Furacão veio com tudo com o objetivo de apagar a derrota para o Ipiranga pela Copa do Brasil. Canóbio teve uma ótima chance logo de cara. Na sequência, foram 3 bolas na trave. Essa pressão veio muito pela expulsão de Hugo Moura, que por coincidência há 30 dias deixou o Furacão para ir para o Vasco. E Eric, aos 25 minutos, fez aquele que seria o único gol da partida. Foi pouco, pelas chances criadas. Geralmente a gente não perde tantos gols igual hoje, né? Se as bolas na trave a metade entra, já eram 3, né?
26, 27 conclusões a gol. Lógico que fica um receio grande, porque está só 1-0, e se a gente tivesse feito o segundo, o terceiro, não passaria por isso. Mas vou valorizar muito esses 3 pontos que nos levam hoje à liderança. O time carioca tentou equilibrar, até chegou a marcar com o Veguete impedido. No final, Atlético com 10 pontos, líder do Brasileirão pelo saldo de gols. E para o torcedor do Vasco, o domingo, que começou mal, terminou ainda pior. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após 4 derrotas seguidas na competição. E ainda sem um técnico efetivo, embora a torcida tenha muitas sugestões para o comando da equipe vascaína nesta temporada. Eu gostaria do Filipão, nesse momento eu gostaria do Filipão. Paulo Pesolano, que é do Real Valladolid. Acho que o São Paulo seria uma boa opção. Não sei como é que ele tá no momento. Eu acho que dava para ir pro Carille ali, assim. Enquanto a SAF não resolve, sobra para o interino Rafael Paiva as explicações de um rendimento tão abaixo da expectativa. É um momento difícil, né? Mas é um grupo experiente. Acho que é um grupo experiente, eles têm total consciência de tudo que está acontecendo. Tem que trabalhar, a gente tem que se organizar, a gente tem que acreditar, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Para tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias de novo, buscar o caminho de novo, e temos que ser forte. O Vasco precisando ali de uma mãozinha para se levantar. Mas é o seguinte, o Atlético Paranaense neste momento é o líder do campeonato porque começou muito bem a competição. Aproveitamento de 66%, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Empatou com o Juventude e perdeu para o Grêmio. E é assim que ele acumula então 10 pontos nessas primeiras 5 rodadas. É um bom início então para o Furacão, Natália. É um bom início de temporada, né? Quando tem a mudança ali de treinador, chega o Cuca com a filosofia dele, o time parece ter assimilado muito rápido e tem dado respostas muito rápidas também. Tem conseguido jogar com intensidade, com inteligência, o coletivo tem funcionado muito bem. O Fernandinho tomou conta desse meio de campo, já era uma expectativa desde que ele chega, mas parece que ele cresceu ainda mais de produção com esse sistema do Cuca. Atlético Paranaense voando na temporada. Não bem só com o Bento, né? Mas com o Zapelli também, que foi... Muito bem no jogo. Não foi, Dona? Que foi quem até causou a expulsão ali do Hugo. Um dos melhores da partida. Ele é um jogador que tem um toque refinado, né? Tem qualidade no meio campo para fazer esse time andar. O Atlético é um time muito rápido, né? O Atlético é um time que consegue encaixar muito bem a pressão. A gente vê o lance que condiciona muito o restante da partida, né? Uma falha gravíssima do Hugo Moura, tenta recuar, erra o passe e depois comete uma falta. Eu acho que foi a pior decisão. Era melhor deixar o jogo, o lance andar ali para ver se o Léo Jardim tinha alguma oportunidade e o Vasco seguir com 11 jogadores, né? Mesmo com 10 jogadores, o Vasco melhora no segundo tempo, batalha um pouco mais e chega até próximo ali de um possível empate, porque teve uma queda de rendimento físico do Atlético Paranaense na segunda etapa. Logo que tem a troca ali, né? É quando o Vasco toma esse gol. Não sei se a defesa estava ainda desajustada por causa da entrada do João Vitor e a saída do Rossi. Também, mas o primeiro tempo foi um amasso, uma imposição. Mesmo com 11, né? Mesmo com 11 já era uma imposição, o Atlético pressionando alto, recuperando muitas bolas, explorando muito o lado do campo. O meio de campo, condução muito boa ali com o Fernandinho e com o Eric sempre chegando como elemento surpresa. O Zapelli como o cara mais criativo. O Esquivel, né, dando assistência, muito bom jogador, lateral esquerdo, né, sempre chegando ali com perigo, o Pablo também. Então, assim, coletivamente, no primeiro tempo, principalmente nos 25 minutos iniciais, em posição completa. O Vasco perdido, desorganizado, sem nenhum recurso do meio para frente. Na segunda etapa até melhora, compete um pouco mais. O Atlético passa a explorar mais o contra-ataque até. Isso é algo que o Cuca, apesar da liderança, ele precisa olhar porque esse time é muito irregular dentro do jogo. Nos 90 minutos. Nos 90 minutos, né? Ele cai muito no ritmo e não consegue ser tão constante dentro de uma partida, mas o início é muito positivo para o Furacão. Como o Vasco não é, Cícero, não está na Libertadores e esses próximos jogos, então, né, meios de semana são dedicados às competições continentais, o Vasco vai ter meio de semana livre, certo? Só que aí ele vai jogar com o Vitória na próxima rodada. É no Rio esse jogo, não é, Dona? São Januário. Às 11 da manhã. Exato, domingo. Domingo às 11 da manhã. E depois tem o Flamengo. Qual é o nome daquele primeiro técnico da lista lá da possibilidade, Cícero? É o jogo, o Bruno, Donan, Nath,
É Dia das Mães, olha só. Vasco e Vitória, 2 times no Z4. O Vasco 17º, o Vitória 18º, quer dizer, o jogo do desespero, né? Tá certo que o campeonato só tem 5 rodadas, mas é assim que começa. Nas primeiras rodadas, patina, tem dificuldades para conseguir uma posição melhor para frente. O primeiro nome da lista que eu pude apurar, é o nome que o Vasco está trabalhando, seria o do português Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães. 52 anos de idade, ele é o 5º colocado com 60 pontos ganhos no campeonato português, mas ele tem contrato até 2025, não deve ficar. Em maio, quando acabar o campeonato português, no final de maio, ele deve sair de comum acordo. O Vitória Guimarães, a informação que eu tive, já está procurando um novo treinador. Mas será que o Vasco pode esperar por um novo treinador até o final de maio? Tem vários jogos aí, inclusive o jogo da Copa do Brasil, muito importante para o Vasco. O Vasco conseguiu um bom resultado lá em Fortaleza, no Castelão, 0-0, e vai decidir uma vaga para as oitavas de final em São Januário, daqui a 15 dias, dia 21. Será que o Vasco pode esperar e ficar com um treinador inexperiente ainda, como o treinador interino, o Rafael Paiva? O segundo nome da lista, pelo que eu pude apurar, o Vasco não desistiu ainda do Paulo Pesolano, mas é outro que está empregado. Ele está no Real Valladolid, da Espanha, e no momento ele não vai sair, só vai sair em junho. Se for ele o escolhido ou houver um acerto, é pior ainda, que ele só pode vir em junho. Então a coisa está complicada para o Vasco, Bruno. Donan, o que você achou desses nomes? Principalmente o Álvaro Pacheco, que segundo o Cícero é o primeiro aí da lista. O Álvaro Pacheco é um técnico experiente, ele está fazendo um bom trabalho lá no Vitória Guimarães, como disse o Cícero, está na 5ª colocação, time mais forte defensivamente, que busca mais o contra-ataque, né? Seria uma aposta, teria que se adequar ao que é o futebol brasileiro. Dos nomes que o Cícero coloca em pauta, eu acho que o melhor é o Pesolano. Porque ele já conhece mais o futebol brasileiro, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, só que a situação do Pesolano é uma situação delicada, porque ele é o técnico do Valladolid, e o Valladolid está envolvido diretamente na briga pelo acesso para a primeira divisão espanhola. Está na briga lá, está próximo de conseguir um acesso. Então, assim, eu não imagino que ele vá deixar agora o barco agora. E o Vasco precisa de agilidade, porque a 777 não conhece essa palavra, agilidade. Não. Os processos são muito lentos para a escolha de técnico. Na última temporada, o grande erro do Vasco foi esse, né, que ficou ali com o técnico interino por muito tempo, demorou para acertar com o Ramon Dias, ele até consegue liderar o milagre da permanência, só que assim, o raio não vai cair sempre no mesmo lugar. Eu acho que o Vasco precisa de agilidade, não pode se dar ao luxo de esperar um técnico até junho, até o final de maio. E aí já foi. Aí já tá com 3 pontos no Campeonato Brasileiro. 4 derrotas seguidas, um time com desorganização. Os processos são muito lentos, ô Bruno, não só na contratação de técnico, na contratação dos atletas também. Hoje a gente vê um elenco mais frágil do que o do ano passado. Você acha que é mais frágil? Mais frágil, não tem nenhuma dúvida. O elenco é mais fraco do que o do ano passado. Mas eu não acho o time titular tão ruim assim, para estar na zona do rebaixamento. Você acha? Eu acho que pode melhorar, mas aí você precisa de um impacto tático. Precisa de um técnico bom. É um jogo desconectado do Vasco. Sim. É um jogo completamente... O Donan, ele fala da bagunça que foi os 30 minutos ali do Atlético Paranaense. Você viu um Vasco completamente perdido e batendo cabeça. Óbvio, tem o mérito do Atlético Paranaense, mas tem muito demérito também do Vasco. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. O que você acha do time do Vasco que você falou aí, time titular? Eu não acho tão ruim. Sabe quanto o Vasco investiu desde o ano passado, nesse elenco aí? Quanto? 230 milhões de reais. Olhando o campo, você acha que isso se justifica? 230? É muito dinheiro para pouco retorno, né? Eu acho que... Teve muitas apostas e pouco que assim, remendo. 230 dava para ter talvez investido melhor, eu concordo com você. Mas é que também hoje com 200 milhões, você também não é que você forma uma seleção, né? Mas eu vou te falar. Mas era para estar melhor. Bem melhor. Bem melhor. E ano passado ele conseguiu, não é, Cícero? A gente viu ano passado como no meio do ano conseguiu contratar jogadores, não foi? Sim. Não era o time do Barbieri. Foi a melhor janela que o Vasco fez. O Brax foi bem nessa janela. Mas já era uma janela do desespero, não era? Sim, e mais uma vez, qual é o cenário para esse meio do ano? Desespero, novamente para você tentar qualificar esse elenco, para você tentar encontrar um técnico, para você tentar, principalmente um segundo turno, lógico que tem muito campeonato primeiro turno ainda pela frente, mas tudo indica que vai ser de novo um segundo turno com a corda no pescoço. Ou seja, o Vasco não aprendeu absolutamente nada desde a última temporada. Não aprendeu absolutamente nada. Claro que o Pedro Martins acabou de chegar. A gente tem que ver como é que vai ser o trabalho dele ali como novo diretor.
né? Mas tem muita coisa para ajustar e eu não falo só de campo e bola. A situação do Vasco é uma situação complicada que envolve até a empresa norte-americana. Se for começar a olhar aí tudo que está acontecendo nos outros projetos da 777, a gente vai ver que o buraco é mais embaixo ainda, né? Não só aqui no Brasil, mas nos projetos fora do Brasil. O Marra tem destacado isso já há muito tempo, né? O que envolve também os clubes lá na Premier League, na Itália e em outros lugares. O Vasco está sempre no limite, né? Trabalhando sempre no limite. Trabalhou assim na temporada passada, deu certo. Ufa. Nessa temporada já está no limite de novo. E aí, né, Cícero, já para me despedir de você, fica essa questão também envolvendo a administração do futebol e o próprio clube social na imagem ali do Pedrinho. A torcida reclama muito, como disse o Donan, foram 230 milhões investidos, o Vasco poderia ter um time melhor. Tá certo que contratou alguns jogadores promissores esse ano, até contratou alguns jogadores que não tinha no ano passado. O Galdames, o Sforza, o David, alguns zagueiros, mas não tem qualidade esse time que a torcida queria. 230 milhões poderia ter sido um investimento com jogadores melhores. Aí uma coisa eu vou afirmar aqui. Se o Pedrinho tivesse sendo responsável por essas contratações, pode ter certeza que o Vasco teria um time muito melhor, com 230 milhões, como você disse, que não dá para fazer uma seleção, mas com o conhecimento que o Pedrinho tem de futebol, com a inteligência que ele tem, só que ele está com pés e mãos atados, ele não pode fazer nada. Quem manda é a SAF do Vasco. O Pedrinho hoje manda no clube, na piscina, na quadra de tênis, na quadra de basquete, no social. Mas se o Pedrinho tivesse esses mesmos 230 milhões para investir, pode ter certeza que o Vasco teria um time, mas isso não tem a menor dúvida, muito melhor do que ele tem agora. Eu acho que pelo bem do Vasco é uma irresponsabilidade, ou até nesse momento uma burrice, a 777 não ouvir o Pedrinho. Por mais que existam ali, né, divergências, você tem que pensar no que é melhor. O Vascaíno está pensando no clube, ok, mas já que a 777 só pensa nos negócios, você tem que pensar no que é melhor para o seu negócio. E ouvir o Pedrinho, para mim, seria fundamental. Obrigado, viu, Cícero? Tchau, um abraço a todos. Porque alguém com conhecimento e que quer o melhor para o Vasco, que é um cara correto. Seria melhor para o projeto, né? Até para valorizar o Vasco. Bom, essa é a seleção da rodada. Galera, isso eu concordo, né? A SAF poderia, no mínimo, tentar ouvir o Pedrinho, o que ele tá achando desse momento do Vasco, o que ele poderia agregar, mas, né, a SAF não tá nem um pouco interessado em ouvir o Pedrinho, né? No caso, a SAF, ela entende que veio pro Vasco exatamente porque o presidente antigo não conseguia fazer esse time funcionar, o time tava na Série B. Então os caras não estão nem um pouquinho preocupados em ouvir, eles vão fazer as coisas do jeito deles, da forma que eles acham que é melhor, né? E assim, do jeito que tá, não tá bom. A SAF do Vasco não tá boa, né? Tá, na minha opinião, é uma preocupação bem grande mesmo pro Vasco nessa temporada. Não adianta o torcedor falar, vamos conquistar alguma... Não dá. Desse momento, do jeito que o Vasco tá jogando, o Vasco se entrega em campo. Apesar que o Vasco tenta. O torcedor não pode falar que o Vasco não tenta. O Vasco tenta. Mas não dá certo, cara. Não dá certo essa defesa também, pelo amor de Deus, o Léo também, me desculpe, não dá não, cara, não é jogador pro Vasco, eu acho que falha muito em marcação, eu acho que o Vasco precisa ter uma defesa bem sólida. A primeira coisa que o Vasco tem que reestruturar é o sistema defensivo e depois pensar nesse meio campo. Eu acho que o Vasco fizer isso, acho que o Vasco pode ter uma equipe muito mais competitiva, né, porque do jeito que tá fica um pouco complicado. E já o Furacão, no Atlético Paranaense, é líder, depois que o Cuca chegou. Parece que as coisas mudaram, não sei, os jogadores estão assimilando muito rápido o que o Cuca tá pedindo. É porque, assim, o Cuca é um cara muito que simplifica muito o trabalho, não fica inventando tanta coisa, entendeu? Ele ajustou algumas coisinhas ali pontual e tá dando muito certo. E o Fernandinho, né? O Fernandinho nem se fala, é um excelente jogador. Né? O Fernandinho tá voando nesse time do Atlético Paranaense. Quem pensou que ele ia jogar uma temporada e ia se aposentar se enganou, porque o Fernandinho tá jogando muita bola e vou te falar, eu confio nesse time do Atlético, hein? Eu acho que esse time do Atlético vai entregar muita coisa nesse Campeonato Brasileiro e eles vão tentar buscar o título, isso daí vocês podem apostar. E assim, e foi uma pena, né, esse time não tá na Libertadores, né? Na última temporada no Campeonato Brasileiro não conseguiram a classificação, vão jogar Sul-Americano, na minha opinião o Furacão é favoritíssimo também para conquistar o título da Sul-Americana, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí também, que é muito importante pro nosso canal. O que vocês acharam desse jogo do Atlético e o Vasco? Será que o Vasco vai conseguir sair dessa situação?
Vai deixando nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.